Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, no início de cada mês, eu estarei trazendo aqui um vídeo um pouco mais longo para tratar de algum assunto que demande mais tempo. Neste vídeo nós estaremos falando de ciência e pseudociência, a partir de um texto chamado Science and Pseudoscience, do Sven Ove Hansson, que está na Stanford Encyclopedia of Philosophy. Então, nós vamos estar usando esse texto de base, né? Science and Pseudoscience, que é ciência e pseudociência. Esse texto eu apresentei num projeto da faculdade chamado Gavagai, que é um projeto de pesquisa em epistemologia e metafísica da minha faculdade, a Universidade Federal de Uberlândia. Neste texto, neste vídeo, nós estaremos considerando alguns tópicos, né, para tratar da questão da ciência e da pseudociência. Primeiro, o propósito da demarcação, ou seja, por que é importante a gente estabelecer limites que nos permitam dizer o que é ciência e o que não é ciência, ou o que é pseudociência. Na segunda parte, nós vamos estar considerando critérios de demarcação, quais são os critérios para eu considerar algo como ciência ou pseudociência. Na terceira parte, nós vamos considerar as normas epistêmicas, que nos permite identificar o que é científico. Na quarta parte, nós vamos considerar a abordagem dos critérios múltiplos. E na quinta parte, nós vamos considerar algumas formas de pseudociência. E nessa parte também a gente vai falar de alguns termos relacionados com as pseudociências. Iniciemos, pois, considerando o propósito da demarcação. Ou seja, por que é importante demarcar o que é ciência? Nessa parte do propósito da demarcação, também vou trazer alguns probleminhas, como a questão do tempo, né? Então, será que muda de tempo para tempo que é ciência ou pseudociência? E algumas questões nesse sentido. Mas primeiro vamos considerar o propósito da demarcação. E também se existe diferença entre pseudociência e não ciência, né? Esse é outro ponto. Ou se algo precisa se dizer pseudociência para ser considerado ciência. Por que todas essas questões são importantes? E nessa primeira parte nós vamos dar uma olhada nessas questões. Primeiro, por que é importante? O primeiro ponto do que é importante a gente identificar o que é uma pseudociência são questões ambientais. Então vamos considerar, a gente está no momento que a gente está vivendo o aquecimento global e isso ameaça a vida da biodiversidade do planeta e a própria existência da espécie humana. Então nós sabemos que o aquecimento global pode levar, por exemplo, ao fim da espécie humana, pode levar várias espécies à extinção, só que existem algumas pessoas que falam que o aquecimento global não existe. Então vamos supor, nós temos pessoas que falam que o aquecimento global não existe. Nós sabemos que isso não é verdade à luz da ciência. Então é importante a gente identificar o que é uma pseudociência para que a gente possa argumentar, olha, essas pessoas que falam que o aquecimento global não existe, ou que não é causado pelo ser humano, essas pessoas estão promovendo uma mentira, uma falsa ciência. E a gente precisa identificar isso, porque senão, se a gente compra a ideia dessas pessoas, nós podemos estar colocando em ameaça a própria vida do ser humano no planeta. Segundo ponto, questões de saúde. Então, é importante a gente identificar a pseudociência até para políticas de saúde. Isso ficou muito claro durante a pandemia do coronavírus. Nós sabemos que, à luz da ciência, é importante as pessoas se vacinarem para a pandemia acabar, que era importante usar máscara, que o remédio cloroquina não funcionava. Então, se a gente não consegue olhar para essas pessoas e perceber que elas estão indo contra a ciência, a gente não consegue fazer políticas de saúde que sejam efetivas. Então, se não fossem as vacinas, por exemplo, talvez muito mais pessoas, talvez não, com certeza muito mais pessoas estariam morrendo ainda do coronavírus. E aí, algumas pessoas colocaram que as vacinas eram perigosas e coisas nesse sentido, e essas pessoas estavam ameaçando a saúde pública. Então é importante a gente identificar o que é uma pseudociência, né? A vacina mata, a vacina é perigosa, a vacina tem um chip que pode ser implantado, as vacinas não funcionam, as vacinas foram produzidas em pouco tempo. Todos esses discursos, hoje a gente sabe identificar eles e falar, olha, esses discursos não são científicos, estão em desacordo com o que a ciência mostra. E a gente podendo mostrar isso, a gente pode dizer, olha, então a gente não deve fazer políticas de saúde ouvindo essas pessoas, nós devemos fazer políticas de saúde ouvindo a ciência, porque o que essas pessoas estão promovendo é uma pseudociência. A mesma coisa do uso de máscara, né? Então muitas pessoas dizem, olha, o uso de máscara não funciona, ou a máscara prejudica a respiração. Nós sabemos que à luz da ciência isso também não é verdade. E saber que isso também não é verdade é importante identificar. Então, olha, as pessoas que falam que o uso de máscaras não funciona ou que o uso de máscaras é prejudicial para a saúde são pessoas que estão promovendo algo que é perigoso para a saúde pública. Da mesma maneira, a questão da cloroquina. Então, a gente gasta vários dinheiros para produzir muito remédio que simplesmente a ciência mostra que não funciona.
Então, dinheiro público é desperdiçado também nessas questões. Então, a gente percebe que para a gente ter boas políticas de saúde, é importante a gente saber o que é científico e o que não é científico. Outro exemplo, a homeopatia, né? Hoje a gente sabe que muitos tratamentos ditos homeopáticos, eles não funcionam. Eles são até danosos ou perigosos. Então a gente tem que saber isso. E isso se aplica também à área da saúde mental, né? Então, na área da saúde mental, terapias que não funcionam ou terapias que trazem mais prejuízos do que melhoras também, a gente avalia. Será que essas terapias são boas mesmo no campo da saúde? Então, essas são algumas questões, assim. Outro campo que identificar a pseudociência é importante é no campo das políticas institucionais. Então, o que são políticas institucionais? Políticas de instituições. Vamos pensar aqui, por exemplo, instituições do governo, instituições de saúde, como o SUS, instituições de tribunal, de justiça. Então, vamos supor, consideramos um exemplo. Existe um tipo de terapia pseudocientífica chamada de constelação familiar. Essa ideia da terapia da constelação familiar, ela pressupõe várias ideias que não são científicas e que são até perigosas e danosas. Muitas vezes, dentro da constelação familiar, se culpa a vítima, por exemplo, pelo estupro, como se isso fosse um problema da forma como a família está organizada ou como ela está se situando nessa teia familiar. E aí se culpa a vítima do estupro ou diz que a vítima do estupro tem que pedir perdão para o estuprador e várias coisas assim, técnicas terapêuticas super danosas e perigosas. E esse tipo de terapia, que é a constelação familiar, ela é praticada no SUS e nos tribunais de justiça. Então ela está institucionalmente legalizada e ela é financiada com dinheiro público. Ora, isso é um problema, né? Porque se a gente está financiando uma coisa pseudocientífica com dinheiro público, a gente está desperdiçando dinheiro público que a gente poderia estar usando para alguma coisa que realmente seja efetiva e boa. E a gente está usando o dinheiro público para promover algo ruim. Então, nós devemos pensar as políticas públicas e as políticas institucionais, elas devem ser feitas à luz da ciência. Se as políticas institucionais e políticas públicas são feitas com base em teorias pseudocientíficas, então a gente pode estar desperdiçando dinheiro e até usando o dinheiro público para promover algo que é muito ruim. Outro motivo pelo qual é importante é a questão da educação científica. Então, qual que é o papel das escolas? Existe uma diferença entre uma escola confessional, por exemplo, uma escola religiosa da igreja, que ensina a confissão lá da igreja, ou de uma escola privada que quer ensinar uma teoria específica. Quando a gente está considerando a educação pública, a educação que todos devem ter, essa educação não pode se basear em ideias e teorias privadas, ou teorias confessionais, ou teorias específicas de um grupo privado. As escolas públicas, elas têm o papel de promover a cidadania. E para promover a cidadania, elas promovem a formação científica. Promovendo a formação científica, a educação nas escolas deve ensinar aquilo que está de acordo com a ciência. E aí, para a gente saber o que está de acordo com a ciência, a gente precisa saber identificar o que não é uma boa ciência, ou o que é uma pseudociência, para que esse tipo de teoria não seja ensinada nas escolas. Um exemplo disso é uma luta que teve e ainda tem das pessoas que defendem que nas escolas deveria ser ensinado o design inteligente contra a teoria da evolução. Hoje a gente sabe que a teoria da evolução é uma teoria comprovada e fundamentada cientificamente. E a gente sabe que a teoria do design inteligente, que nega que as espécies se originaram por evolução, é uma teoria que não tem base científica e é promovida por pessoas que promovem uma falsa ciência. Então a gente pode identificar, isso é uma falsa ciência, então isso não deve ser ensinado nas escolas públicas. Da mesma maneira, a Terra plana. Olha, tem um monte de gente falando que a Terra é plana. A gente sabe, né, que a Terra não é plana. Então, se a gente sabe que a Terra não é plana, nós não devemos defender que a teoria da Terra plana seja ensinada nas escolas. Outro ponto também é a questão da mídia. Olha, a TV, a mídia, os programas de televisão, de rádio, eles têm um compromisso, né, de divulgar ação científica, por exemplo, de promover debates. Então a gente deve perguntar, olha, será que pseudociências devem ser promovidas pela mídia? O que a mídia deve trazer? Que debates a mídia pode trazer? Porque tem uma diferença de coisas que a gente debate e coisas que a gente combate. Pseudociências, né, a gente pode mostrar as refutações da pseudociência, mas a pseudociência a gente tem que tomar um cuidado para não cair na ideia do debate, como se fosse assim, são posições iguais. Então a gente vai debater, colocar um cientista para debater com um defensor, por exemplo, da Terra plana. E a gente promove isso na mídia como se fosse um debate equitativo, né? Nós estamos pegando duas posições que são equiparáveis e as pessoas vão julgar quem está certo. Isso é um grande problema, porque na verdade a gente está supondo que a ciência está em debate com as pseudociências e que a gente pode escolher uma das duas.
Na verdade, a gente pode colocar cientistas debatendo com cientistas sobre teorias que ainda não estão bem definidas, como a física quântica com a teoria das cordas, por exemplo. Ah, tudo bem, aí um debate pode acontecer. Mas será que pode acontecer um debate entre uma pessoa que defende vacinas e uma pessoa que fala que a vacina é perigosa? Ora, parece que não. Por quê? A ideia de que a vacina é perigosa deve ser combatida e não debatida, porque pode ser debatida no sentido assim, de que a gente vai explicar, orientar as pessoas de que esses argumentos são falsos, esclarecer o que é fake news, mas a gente não pode ficar trazendo as pessoas para debater como se fosse uma posição igual à minha. Na verdade, é uma posição que é perigosa e que deve ser combatida. E a gente deve pensar, então, o que é a mídia? Qual é o papel da mídia nesse sentido? Para a gente entender qual é o papel da mídia, e na divulgação científica e na questão dos debates, a gente precisa ter um critério para a gente conseguir entender o que é uma pseudociência. Então, algumas pessoas falam que não é importante a gente distinguir ciência de pseudociência. Esses pontos, questões ambientais, saúde, políticas institucionais, educação científica e mídia, parecem nos dizer o contrário, de que é muito importante que a gente debata o que é ciência, o que é pseudociência. No entanto, se a gente colocar nesses termos ciência, pseudociência, é uma forma simplista de colocar a coisa. Na verdade, a gente deveria fazer uma distinção entre três categorias. Uma categoria que a gente chama de ciência, outra categoria que a gente chama de não ciência e outra categoria que a gente chama de pseudociência. Nem tudo aquilo que não é ciência é pseudociência. Assim a gente evita cair num erro chamado de cientificismo. O que é o cientificismo? O cientificismo é a ideia de que a ciência é um saber absoluto que exclui todas as outras formas de saberes. Existem outras formas de saberes não científicas que elas são válidas e importantes, e elas não necessariamente são pseudociências. Então a gente vai classificar em três grupos: ciência, não ciência e pseudociência. O que é ciência? Vamos definir ciência da seguinte forma: busca sistemática por conhecimentos cuja validade não depende do indivíduo em particular, mas antes está aberta a que qualquer pessoa possa verificar ou redescobrir. Então, o que é a ciência? Ela é um conhecimento sistemático, ela precisa ser sistematizado. Ela é um conhecimento que não depende do indivíduo, então não é eu que inventei essa teoria. É um conhecimento que está aberto a qualquer pessoa pode testar essa teoria e descobrir que ela é verdadeira e comprovar que ela é verdadeira. E então ela não está ligada a credos individuais ou particulares. E ela também é capaz, então, de reprodução. Então, se eu defendo uma teoria, uma outra pessoa pode testar essa teoria e também vai chegar às mesmas conclusões. O que é uma não ciência? Nós chamamos de não ciência formas sistematizadas de conhecimento que não são nem científicas, nem pseudocientíficas. Então, existem algumas formas de conhecimento que às vezes a gente não vai classificar nem na ciência, nem na pseudociência. Exemplo, a filosofia. Então, a filosofia, em certo sentido, ela não é exatamente uma ciência, né? Ou só se a gente usar num sentido bem amplo a palavra ciência. Porque ela não trabalha com verificação, com experimentação e coisas nesse sentido. A religião é um exemplo de algo que não é uma ciência, mas também não é uma pseudociência. A religião é uma forma de conhecimento tradicional, muitas vezes sistematizado, que é completamente válido. O mito, né? Os mitos são formas de conhecimento, de interpretação do mundo, que não são científicas, mas nem por isso são pseudocientíficas. E alguns colocariam que algumas escolas de interpretação da subjetividade humana talvez não sejam pseudociências. Seria o caso da psicanálise. O caso da psicanálise, ele é um caso cinzento. É um caso de difícil definição que a gente vai discutindo ao longo desse vídeo. Agora, o grupo que nos interessa, né, é o grupo da pseudociência. O que é uma pseudociência? É uma coleção de crenças interrelacionadas sobre o mundo, consideradas erroneamente como baseadas no método científico esse ou aqui é importante, tendo o estatuto que as verdades científicas têm. Então, a pseudociência é um conjunto de crenças e de um conhecimento sistematizado que ele vai se vender como ciência ou vai querer ter o mesmo estatuto que as ciências têm. Por que essa diferença de vender-se como ciência e ter o mesmo estatuto que as verdades científicas têm? Porque talvez algo não necessariamente precise se vender como ciência para ser considerado pseudociência. Basta que aquilo queira ter o mesmo estatuto que as verdades científicas têm. Então a gente tem essa questão, será que algo precisa se dizer ciência para ser considerado pseudociência? E para ilustrar esse problema eu vou usar um exemplo ilustrativo. Vamos supor que tem um psicanalista, nem todo psicanalista defende isso, mas vamos supor que tem um psicanalista, talvez influenciado por Donald Winnicott, que ele diz assim:
O autismo é causado por uma falha materna, isto é, pelo fato de que uma mãe não realizou adequadamente a maternagem. A gente sabe que ao longo da história da psicanálise, algumas escolas da psicanálise defenderam que o autismo era causado pelo fato de uma mãe não ter sido suficientemente boa no cuidado do bebê. Então, nós temos uma tese. As pessoas autistas, elas são autistas porque a mãe falhou em cuidar adequadamente dessa criança. A gente sabe pela ciência hoje que essa tese é falsa. A ciência já demonstrou que não há correlação entre cuidado materno e desenvolvimento do autismo. Então a gente sabe que o autismo não é causado por uma mãe que não cuidou bem do bebê. Então a gente sabe que essa tese de que o autismo é causado por uma mãe que não cuidou bem do bebê é uma tese que não é verdadeira, é uma tese falsa, uma tese pseudocientífica. E aí chega o cientista e fala isso para esse psicanalista: olha, a sua tese é pseudociência, porque a ciência já mostrou que isso não é verdade. Aí o psicanalista responde: olha, você está enganado, minha tese não é científica, mas também não é pseudocientífica. Pois eu não vejo a psicanálise como ciência, mas como uma chave de interpretação. Então, o psicanalista respondeu: olha, você está viajando ao me chamar de pseudocientista. Porque eu só posso ser pseudocientista se eu estiver falando que a minha teoria é científica. Eu não estou falando que ela é científica. Se eu não estou falando que ela é científica, então ela não é pseudociência. Então, qual que é o problema disso? O problema é que por mais que esse psicanalista não esteja falando que sua teoria é científica, ele está querendo que sua teoria tenha o mesmo estatuto que a ciência tem, ou seja, o estatuto de explicar as causas do autismo. Então, por mais que ele fale, essa tese minha não é científica, eu não estou propondo como ciência, não significa que não é pseudociência. Porque esse psicanalista está, na verdade, querendo que sua teoria tenha o mesmo estatuto que a ciência tem, de explicar as causas do autismo. Agora, um parêntese. Eu vou defender a tese, né, de que a psicanálise não é uma pseudociência. Aí por quê? Porque existem várias escolas de psicanálise, existem várias correntes dentro da psicanálise, e eu prefiro ver a psicanálise como uma filosofia da subjetividade, uma escola de interpretação daquilo que diz respeito à subjetividade humana. Então não é ciência nem pseudociência. Mas a tese que eu quero defender aqui com esse exemplo ilustrativo é que, por mais que a psicanálise como escola inteira, ou a abordagem da psicanálise não seja a abordagem de uma pseudociência, eu acho que algumas teses dentro da psicanálise que já foram refutadas pela ciência, elas sim, se continuarem sendo defendidas, são pseudociências. Então faz mais sentido a gente pegar dentro da psicanálise um conjunto de teses e dizer, essa tese é pseudocientífica? Essa tese é pseudocientífica? Não, vamos supor. Então vai defender da tese. Essa tese do autismo, por exemplo, é uma tese que alguns psicanalistas defenderam, que a gente sabe que não é científica. Então essa tese, se algum psicanalista defender ela, ele está defendendo uma tese pseudocientífica. Mas um monte de psicanalista não defende isso mais, né? Então, por isso que a gente tem que ter em mente que é mais coerente, talvez, olhando para a psicanálise, é uma opinião, né? A gente entender que algumas teses dentro da psicanálise, ou algumas teses defendidas por psicanalistas são pseudocientíficas, mas dizer que toda a psicanálise, com todas as suas correntes, com todas as suas escolas de interpretação sobre arte, sobre cultura, sobre a subjetividade humana, é pseudocientífica, eu acho que é um erro, né? Porque a psicanálise ela não é exatamente uma ciência, ela é uma escola de interpretação que você pode aplicar para interpretar a linguagem, para interpretar a arte, para interpretar os estudos de cultura, de gênero, de raça e de várias coisas, né? Então eu acho que dizer que toda a psicanálise é pseudocientífica é um pouco exagerado. Mas dizer que algumas teses defendidas por psicanalistas são pseudocientíficas, aí é mais palatável dizer isso. Outra questão que também a gente tem que diferenciar. Existe uma diferença entre má ciência e pseudociência. Qual que é a questão? Será que devemos considerar estudos científicos feitos de forma desleixada como pseudociência ou se trata apenas de uma ciência ruim? Então, aqui parece que a gente pode defender uma tese de que a gente pode considerar que dentro da ciência existem ciências mais bem feitas e ciências menos bem feitas. Isso talvez se aplique à própria psicologia. A gente sabe que tem terapias que funcionam mais do que outras terapias, mas todas funcionam. Mas algumas funcionam mais, outras menos. Todas assim, todas aquelas que têm comprovação, né? Então, assim, às vezes a terapia cognitivo-comportamental funciona mais para esse caso e a terapia psicanalista funciona um pouco menos. Mas as duas funcionam em graus diferentes. Ou as duas procedem de modo diferente. Então, talvez que a gente possa distinguir entre coisas que são mais científicas do que outra, talvez. Então, esse é um critério, assim, complexo. Vou dar um exemplo para a gente poder pensar esse caso. Vamos supor que existe um cientista que é entusiasta da teoria da evolução
e está muito ansioso para provar a teoria de que há um ancestral comum entre o homem e os demais primatas. Ao encontrar o fóssil de um símio, ele o analisa e rapidamente o interpreta como um exemplar desse ancestral. Sua interpretação apressada está, no entanto, errada. Qual que é o ponto aqui? Vamos supor que existe um cientista, é um cientista sério, é um cientista, inclusive, que tem apreço pela ciência, e por isso ele defende a teoria da evolução, e ele está ali estudando, né, como paleontólogo, vamos supor, e aí ele acha um fóssil. Aí, olha, ao examinar esse fóssil, que é o de um primata, ele conclui, nossa, esse fóssil deve ser um ancestral comum entre os seres humanos e os macacos. É o que eu estava sempre procurando desde que eu estou estudando. E aí ele chega a essa conclusão. Esse fóssil é um fóssil de um ancestral comum entre os homens e os primatas, entre os homens e os símios. Só que depois, né, como ele estava muito ansioso para provar a teoria da evolução, como ele estava querendo achar esse ancestral demais, assim, ele acabou fazendo uma interpretação precipitada. Isso que esse cientista fez é uma pseudociência? Olha, parece que não. Parece que ele só não procedeu adequadamente, né? Ele foi muito precipitado na sua interpretação. Então ele fez uma má ciência, mas não necessariamente uma pseudociência. Então talvez existem ciências melhores e ciências piores dentro do campo da ciência, talvez haja uma gradação. Uma outra questão importante para a gente pensar a questão da demarcação da ciência é pensar a questão do tempo. Será que a gente olha para uma teoria científica do passado que já foi refutada, será que a gente vai chamar ela de pseudociência? Olha, vamos supor, no século XVIII, os cientistas eles acreditavam que o átomo era indivisível. Então havia uma teoria científica de que o átomo é indivisível. No entanto, né, a ciência hoje sabe que o átomo é divisível, sendo composto por partículas menores, né, como os elétrons, os prótons, e ainda tem as partículas menores ainda, né? Então, vamos lá. Pode-se chamar o modelo de átomo indivisível de pseudociência? Parece que não. Parece que a gente pode dizer o seguinte. Ao longo da história da ciência, teorias científicas vão sendo superadas por teorias melhores. Se a gente fosse considerar toda a teoria científica que foi superada como pseudociência, então todas as teorias da ciência são, por definição, pseudocientíficas, porque elas estão sujeitas a serem superadas por teorias melhores com a passagem do tempo. Então, o que a gente pode dizer? Olha, que dentro daquela época, isso era científico. Agora, hoje, em pleno século XXI, se alguém defender que o átomo é indivisível, aí sim, essa pessoa vai estar sendo pseudocientífica, mas naquele tempo, não. Então, aquilo que é pseudociência varia ao longo do tempo. Uma teoria que já foi científica pode, hoje, ser pseudocientífica. Então, a gente tem que dar essa indexação do tempo, né, quando a gente pensa a questão da pseudociência. Considerados esses pontos, nós podemos ir para o próximo tópico, que é o segundo tópico, que são os critérios de demarcação. Então, quais são os critérios para eu demarcar algo como pseudociência ou como ciência? Então, vamos lá olhar mais de perto essa questão. Quais são os critérios de demarcação? Quando a gente pensa os critérios de demarcação do que é ciência e do que é pseudociência, a gente pode proceder de duas formas. A gente pode tentar identificar quais são as características da pseudociência, e aí a gente fala, a pseudociência tem essas características, então quando eu olho para uma pseudociência, eu identifico que ela corresponde a essas características. Ou eu posso demarcar quais são as características da ciência. Então, o que uma ciência precisa ter para ser ciência? E aí, aquilo que não tem essas características, eu vou poder dizer que ou se é pseudociência ou se é uma não ciência. Então, vamos considerar alguns critérios de demarcação que foram propostos ao longo da história. São 3 os critérios de demarcação que foram propostos principais ao longo da história. O primeiro a gente chama de verificacionismo, o segundo a gente chama de falsificacionismo e o terceiro a gente chama de puzzle solving, ou a resolução de quebra-cabeça, se a gente for traduzir literalmente. Vamos considerar cada um. O verificacionismo, ele vai surgir ali com o Círculo de Viena, no início do século XX, né? Então, por exemplo, o Alfred Ayer, né? Esses teóricos da Escola de Viena, eles vão trabalhar com uma tese que chama verificacionismo. Eles vão dizer assim que apenas enunciados que possam ser empiricamente verificados são dotados de significado. Aqui tem uma questão complicada, que a gente vai falar do verificacionismo, mas o verificacionismo não foi um critério para demarcar ciência de pseudociência. Quando o verificacionismo surgiu, a pretensão dos verificacionistas era demarcar a diferença entre a filosofia científica e digamos assim, metafísica, que eles consideravam que era complicada. Qual que era a questão deles? Eles defendiam que a metafísica, as teses da metafísica, o discurso metafísico, Carnevy, por exemplo, vai debater com Heidegger com base nisso, né, quando ele vai criticar o texto que é a metafísica do Heidegger,
O que eles queriam mostrar? Que essas teorias metafísicas, como as filosofias, por exemplo, fenomenológicas, existencialistas, essas filosofias metafísicas, a própria filosofia aristotélica, tomista, em muitos pontos, né? A filosofia platônica, neoplatônica. O que eles achavam que elas tinham de problema? Que elas afirmavam muitas coisas que não podiam ser verificadas empiricamente. E qual que era o problema, então? Se algo não pode ser verificado empiricamente, para eles não era que essa coisa era falsa, é simplesmente que essa coisa não tinha sentido nenhum. Por que não tinha sentido? Para eles só tinha sentido eu falar de coisas que eu consigo verificar. Por exemplo, se eu falar que essa água é incolor, isso é uma coisa que pode ser verificada. Eu posso observar a água e verificar que ela é incolor. Essa frase tem significado. Agora, se eu falo que unicórnios são cor-de-rosa, essa frase não pode ser nem verdadeira nem falsa, porque ela não se refere a nada. O que é unicórnio? Não tem unicórnio no mundo. Se não tem unicórnio no mundo, se eu falar de unicórnios, não é que eu estou falando coisas que são falsas. É simplesmente que eu estou falando uma coisa que não tem sentido nenhum. Não faz sentido eu falar assim, unicórnios são rosas, isso é verdade? Ou isso é falso? Não é verdadeiro nem falso, é simplesmente sem sentido falar isso. Porque unicórnios não existem, você não tem como verificar qual é a cor do unicórnio. Então, se você não tem como verificar, simplesmente não faz sentido o seu discurso. E nesse sentido, se a gente quer uma filosofia, vamos dizer assim, científica, ou a própria ciência, ela deve se ater àquilo que pode ser verificado. É claro que aqui a noção de verificação tem que ser um pouco ampliada, vamos por assim dizer. Porque quando a gente fala de ser verificado, a gente tem que usar um termo um pouco mais amplo que inclua, por exemplo, a matemática. A matemática você não verifica ela empiricamente necessariamente. Claro que tem algumas noções matemáticas que são úteis para você entender o mundo empírico, né, que você vai lá, mas a matemática ela é verificada talvez no sentido mais do sistema de referências que ela faz parte. De todo modo, aquilo que não pode ser verificado para esses verificacionistas simplesmente não tem sentido nenhum. Então, por exemplo, a própria religião, quase tudo que a religião fala para esses autores não pode ser verificado empiricamente. Então, você não pode verificar que Deus existe no laboratório ou testar empiricamente. Então, para eles, quando você fala Deus existe, essa frase não é nem verdadeira nem falsa. Para os verificacionistas, essa frase simplesmente não tem significado nenhum. O Heidegger, o Carnap vai criticar o Heidegger, porque o Heidegger tem um texto, né, que ele vai falar do nada. Então, no que é a metafísica, o Heidegger vai falar, olha, as pessoas falaram muito do ser e esqueceram do nada, e a gente precisa falar do nada, e uma das expressões que o Heidegger vai usar é que o nada nadifica. O Carnap, por exemplo, vai olhar para isso e falar, como assim o nada nadifica? O que é isso? Tem como verificar empiricamente essa declaração? Não tem. Se não tem como verificar empiricamente, não é que ela é verdadeira, nem que ela é falsa, que ela não faz sentido. Então, tudo aquilo que não pode ser verificado não pode caber no âmbito da ciência. Os verificacionistas iam falar que pode ser metafísica, né? Mas hoje alguns que talvez seguissem o verificacionismo iriam dizer que se existe uma teoria que não pode ser verificada, essa teoria é pseudocientífica. Ou, né, no campo da filosofia, ao invés de falar que é uma metafísica, talvez eles iam falar que é uma pseudofilosofia. Então, uma falsa filosofia. Para esses autores, a filosofia tem que se ater àquilo que pode ser verificado. Então, se você vai formar uma frase, uma proposição filosófica, primeiro pense, essa frase pode ser verificada? Se não pode ser verificada, então sua frase é sem sentido. Abandone ela, você está fazendo metafísica e não a verdadeira filosofia. Você está fazendo uma pseudo-filosofia. Claro, dá pra gente perceber que o verificacionismo tem vários problemas, né? Será que realmente não existem verdades filosóficas que não podem ser verificadas? Então essa é uma boa questão. Uma segunda forma de demarcação foi proposto por Karl Popper e é chamado de falsificacionismo. Aí sim a gente está no campo de uma proposta que surgiu realmente para demarcar o que é ciência. Qual que é a proposta dos falsificacionistas? De acordo com os falsificacionistas, enunciados, para serem científicos, precisam ser suscetíveis de serem contraditos com observações possíveis. No falsificacionismo, o cientista não tem que buscar verificar a verdade de suas teorias. É exatamente o contrário. O cientista tem que estar trabalhando para tentar refutar as suas próprias teorias. Isso significa que para uma teoria ser científica, ela, por definição, tem que ser uma teoria que seja capaz de ser refutada. Se uma teoria não é capaz de ser refutada, então, por definição, ela não é científica. O que isso quer dizer? O cientista, quando ele vai trabalhar, ele tem que trabalhar com a tentativa de falsificar suas hipóteses.
ele elabora uma hipótese para explicar um determinado fenômeno. Então, por exemplo, vamos lá que o Newton está olhando, o Isaac Newton está olhando para as coisas e ele se pergunta: por que que a maçã cai para baixo da árvore? E aí ele formula uma hipótese, porque tem uma atração no interior, no centro da Terra, que atrai as coisas e faz com que as coisas sejam atraídas para baixo. Vamos supor, isso é uma caricatura um pouco, mas vamos supor que essa teoria que o Newton propôs. Como que essa teoria pode ser científica? O Newton tem que olhar e falar assim, como que eu vou refutar essa teoria? Por exemplo, se eu tacar a maçã para cima e tendo tudo normal e a maçã sair para o outro lado, e ela continuar indo para cima, então parece que essa teoria tem algum problema. Então, o cientista ele tem que buscar problemas na teoria dele, ele tem que estar sempre tentando refutar a teoria dele. Então, se o Newton, por exemplo, olhasse para a maçã e falasse, o que faz a maçã cair para baixo é que existe... Cair para baixo é um pleonasmo, né? Mas o que faz a maçã cair é que existe uma energia espiritual indetectável que empurra ela para baixo. Isso não é científico. Por que não é científico? Porque não tem como refutar. Como que você refuta? Como que você testa a falsidade de uma proposta de que existe uma energia indetectável que empurra a maçã para baixo? Então, qual que é a proposta do Popper? Para algo ser científico, para uma hipótese ser científica, essa hipótese tem que ter como refutar. Então, vamos lá, a água ferve a 100 graus Celsius. Como é que eu refuto isso? Basta eu aquecer a água a 100 graus Celsius e ela não entrar em ebulição. Né? Considerando todas as coisas iguais, né? A pressão atmosférica, vamos supor que está tudo igual, mas aí eu fervo a água a 100 graus Celsius e ela não entra em ebulição. Pronto, refutei a teoria de que a água sempre entra em ebulição, dadas certas condições da atmosfera, a 100 graus Celsius. Então, uma teoria para ser científica, ela tem que ser refutável. Se não tem como ser refutada, ela não é científica. E qual que é o papel do cientista? Ele está sempre tentando refutar suas teorias. E aí, à medida que ele vai tentando refutar, e essa teoria vai passando nos testes, não vai sendo refutada, ela vai ficando mais forte. Então, você elabora uma hipótese, tenta refutar a hipótese, tenta refutar de novo. E aí, essa hipótese não passa nos testes. Quer dizer, essa hipótese passa em todos esses testes, ela não é refutada, e ela vai ficando mais e mais forte, até ela virar uma teoria, por exemplo. Então, isso é assim que funciona a ciência. A ciência, para Popper, ela funcionaria com você tentando refutar. Então, os cientistas, tecnicamente, eles não estão buscando mostrar a verdade de suas teorias. Eles estão justamente tentando mostrar que suas teorias são falsas. E aí, tentando mostrar isso, que eles vão fortalecendo essas teorias à medida que elas passam no teste. A verdade é um ideal normativo para o falsificacionismo. Ou seja, à medida que você vai falsificando suas hipóteses, você vai se aproximando mais da verdade. Mas você se aproxima da verdade não buscando a verdade, mas buscando refutar as suas teorias. Por isso que não dá para nunca o cientista ter certeza de que ele alcançou a verdade. Por que não dá para o cientista ter a certeza de que alcançou a verdade? Porque toda hipótese que o cientista tem é suscetível de ser refutada. Então, mesmo que cheguei na verdade, mesmo assim ele tem que tentar pensar formas, como que eu refuto isso? Né? Então, não tem como ele ter certeza de que chegou na verdade. Mesmo se ele tiver realmente chegado na verdade, ele não tem como saber se chegou, porque ele ainda tem que continuar tentando refutar as suas hipóteses. Então, vamos lá. Essa tese tem problemas, obviamente, né? Dos problemas, evidentemente, é que várias teorias parecem que não funcionam assim. A própria teoria da evolução parece que não funciona só no campo da refutação das suas hipóteses, né? A teoria da evolução parece que funciona muito mais quase como um raciocínio abdutivo, que é aquele raciocínio de detetive, que você pega várias evidências e monta uma teoria que explica as evidências, né? Igual o detetive está lá analisando as cenas de um crime e ele consegue tentar identificar o que aconteceu olhando a hipótese que mais integra os dados que ele tem diante de si. A teoria da evolução parece ter sido mais isso do que uma tentativa de ir refutando as suas hipóteses. Outro problema, né, agora a gente vai colocar um exemplo, né, para a gente pensar. Existe uma tese dentro da psicanálise, vou usar a psicanálise de novo como exemplo, que está num livro escrito em 1900 por Sigmund Freud chamado A Interpretação dos Sonhos. No livro A Interpretação dos Sonhos, Freud defende a seguinte hipótese. Todo sonho, sem exceção, é uma realização de desejo. Tá. O Freud, né, elaborou uma teoria de que todo sonho é uma realização de desejo. Se essa hipótese for científica, ela tem que ser capaz de ser refutada. Vamos lá, tem como refutar essa hipótese? Talvez alguém possa pensar, só mostrar um sonho que não é uma realização de desejo. Vamos lá, então, um sonho que não é uma realização de desejo, um pesadelo. E aí você conta para o Freud, nós observamos que existem sonhos como os pesadelos que não são realizações de desejos.
Aí o Freud vira para você e fala assim: você me entendeu errado, minha teoria. O sonho é uma metáfora, ele é simbólico. Então, para você interpretar o que o sonho está dizendo, você não tem que olhar literalmente para o que está aparecendo no sonho. Você tem que olhar não para o conteúdo manifesto, para aquilo que está expressamente aparecendo, mas para o conteúdo latente, aquilo que está inconsciente por trás do sonho. Aí o Freud vai dizer, quando alguém tem um pesadelo, o que aconteceu? O seu desejo, ele era tão reprimido e era tão contra o que a consciência pode aceitar, que esse desejo teve que se metamorfosear no seu contrário. Ele teve que ganhar uma outra aparência. E como o sujeito, ele sente muita culpa e angústia ao entrar em contato com esse desejo aparece como um pesadelo angustioso. Então o sonho ainda é uma realização de desejo, mesmo que seja um pesadelo. O ponto é, aí o Popper viraria para o Freud e falaria, então simplesmente não tem como refutar sua teoria. Isso não é bom. O Popper não está falando assim, não tem como refutar sua teoria, nossa, que bom, essa teoria passou. Não, é o contrário. Se não tem como refutar sua teoria, essa teoria não é científica, porque não tem como. Qualquer coisa que eu fale, você vai ter uma explicação. Não adianta, não tem como testar isso, não tem como mostrar que isso é falso. Se não tem como mostrar que isso é falso, não tem como a sua teoria ser científica. Então é isso que o Popper falaria para o Freud. Mas qual que é o problema disso? O problema é que isso torna as pseudociências irrefutáveis. Olha, se uma teoria científica é uma teoria que pode ser falseada, e uma teoria pseudocientífica é uma teoria que não pode ser falseada, então teorias pseudocientíficas não podem ser refutadas. Elas simplesmente, tudo bem, elas não são científicas, mas também não tem como você falar que elas estão erradas, porque você não tem como refutá-las. Mas isso não parece ser verdade. Aliás, por exemplo, existem pesquisas testando se realmente a astrologia prevê a personalidade das pessoas. Parece que isso é algo que dá para fazer. Você pega o mapa astral, mais ou menos o que fala como a pessoa deve ser, faz um teste de personalidade, compara se tem correlação. Então parece que dá sim pra gente tentar refutar as pseudociências. Por exemplo, dá para eu mostrar que cloroquina não funciona. Então, parece que dá. Aí nós temos uma outra tentativa, então, que é a chamada do puzzle solving, que seria outra forma de pensar o que é ciência. E aí essa proposta é do Thomas Kuhn. O que é ciência? A ciência é definida pela sua capacidade de resolução de quebra-cabeças, de enigmas. Então, a ciência, ela é mais ou menos assim. Ela vê um enigma, vê um problema, olha, nossa, tem alguma coisa ali que está estranha que eu ainda não sei explicar. E o que o cientista faz? Ele vai buscar tentar explicar isso que é difícil de explicar. E o cientista não vai só preencher a lacuna com qualquer explicação, não, ele vai tentar realmente resolver aquele enigma. Então, se uma teoria não procede tentando resolver esses enigmas, tentando solucionar esses quebra-cabeças que o mundo apresenta, ele não vai estar fazendo ciência. E parece que é isso que o astrólogo acaba fazendo, né? O astrólogo, quando ele entra com uma coisa que contradiz a previsão dele, então vamos supor aqui. A astrologia fala que uma pessoa de Áries, que tem o Sol em Áries, é uma pessoa impulsiva. Principalmente se tiver um Marte em Áries, né? É uma pessoa impulsiva, uma pessoa que não pensa antes de fazer as coisas. Tá, existe essa teoria dentro da astrologia. Só que a pessoa, vamos supor que um astrólogo conhece uma pessoa que é de Áries. Aí a pessoa fala assim, eu sou de Áries, meu Marte é em Áries, meu Sol é em Áries também, e eu não sou impulsivo. Realmente, aí ele olha para a pessoa, faz um teste de personalidade, realmente a pessoa não é impulsiva. O que o cientista faria? Ele percebeu que tem um enigma. E o que o cientista vai fazer? Vamos tentar resolver esse quebra-cabeça, resolver esse enigma. Talvez a astrologia não esteja certa. O que o astrólogo faria? Ele não resolveria o enigma. Ele ia fingir que o enigma não existe. Ele ia falar, não, mas é porque, na verdade, a gente não olhou a casa, por exemplo, o trígono dele, ou a gente não olhou os outros planetas. A gente também não considerou onde está a lua dele, onde está, por exemplo. E aí o que o astrólogo faz? Ao invés dele reconhecer que tem um problema, ele finge que não tem problema. Então, a ciência ela é definida justamente por reconhecer que tem problemas que precisam ser explicados. Reconhecer que tem problemas que precisam ser testados e verificados para a gente saber se uma coisa é assim ou não. E esse do puzzle solving me parece que talvez seja a proposta mais interessante, né? A gente viu que o verificacionismo tem limites, o falsificacionismo tem limites, toda teoria tem limites, na verdade, mas dessas três me parece que o puzzle solving é o que melhor dá uma ideia, assim.
Mas a gente vai ver que tem problemas nisso aqui também, porque seria assim, será que a gente tem que ter só um critério para dizer o que é ciência? Ou será que, na verdade, existem vários critérios para dizer o que é ciência? Nós vamos considerar isso à frente. Talvez seja mais interessante, ao invés de a gente tentar achar uma coisa só que vai dizer o que é ciência, tentar achar várias coisas, características que uma ciência tem que ter. Então parece que, ao invés da verificação, igual os verificacionistas, a falsificação, como os falsificacionistas, ou o puzzle solving, como o Thomas Kuhn. Será que só uma coisa? Será que não é melhor a gente pegar vários critérios? Então, nós vamos considerar mais à frente ainda essa questão dos múltiplos critérios. Mas antes disso, nós vamos agora para a terceira parte, que é sobre normas epistêmicas. E normas epistêmicas entra nisso de a gente entender que para a gente considerar uma coisa como ciência, a gente talvez tenha que ter mais de uma característica. Então, a gente vai fazer o seguinte, nessa parte 3, a gente vai considerar normas epistêmicas, então há vários critérios para identificar o que é ciência. Isso foi proposto pelo Robert Merton. Na quarta parte, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para outra coisa, para dizer o que é pseudociência. Então, quais são os critérios para dizer que algo é pseudociência? Olha que legal. Então, ao invés da gente focar em um só critério, como o falsificacionismo, o verificacionismo e o puzzle solving faz, ao invés de focar em um critério, a gente vai focar em vários critérios. E aí a gente vai ter vários critérios para identificar isso é ciência e vários critérios para identificar isso é pseudociência. Porque a gente tem que fazer os dois, não basta dizer isso é ciência. Porque se você falou isso é ciência, você só mostrou que as outras coisas não são ciência. E a gente já viu que o fato de uma coisa não ser ciência não necessariamente significa que é uma pseudociência. Então o Robert Morton vai propor algumas normas epistêmicas primeiro para essa parte. O que é ciência? Então nós temos algumas normas epistêmicas para dizer o que é ciência. E ele vai falar que a ciência tem 4 características. Uma que a gente chama de universalidade, outra que a gente chama de comunalidade, outra que a gente chama de desinteressidade e o quarto que a gente chama de ceticismo organizado. Então uma ciência precisa ter 4 coisas: universalidade, comunalidade, desinteressidade e ceticismo organizado. Vamos considerar uma por uma. Primeiro, a universalidade. A ciência ela precisa ser universal. O que isso quer dizer? Que na ciência, a rejeição ou aceitação de uma asserção não pode depender de qualidades sociais ou pessoais de seus protagonistas. Então a ciência, ela é como se fosse aquilo que o John Rawls, por exemplo, fala naquele livro sobre liberalismo igualitário, que é o quê? Ele fala isso pro campo político, assim, do véu da ignorância, ou na verdade ele vai falar assim, que a gente imaginar uma comunidade que decide as coisas democraticamente, independente daquilo que é pessoal, privado de cada pessoa. Na ciência tem que ser assim, aquilo que a gente decide como teoria científica válida não pode depender de crenças privadas, não pode depender de posição social, não pode depender da religião que a pessoa segue, não pode depender da filosofia que a pessoa gosta, não pode depender do estilo de vida que a pessoa leva. Então, por exemplo, para uma coisa ser científica, toda pessoa é como se a gente imaginasse uma mesa. O que são cientistas? Cientistas sentam numa mesa e aí ele tem gente católico, tem gente umbandista, tem gente ateu, tem gente agnóstico, tem gente cristão, tem gente muçulmano. Tá todo mundo ali. Tem pessoas ali também que levam diferentes estilos de vida. Tem gente ali que é rica, tem gente que é pobre, tem gente que tem uma certa orientação sexual, tem gente que é homem, tem gente que é mulher, tem gente que é não binário, tem gente que é trans, tem gente de todo tipo nessa roda. E o que as pessoas vão fazer? Elas vão fazer assim, olha, não importa e essas características nossas. Aqui a gente deixa essas características para lá, coloca elas entre parênteses e vamos discutir coisas que todos nós, independente da nossa religião, independente da nossa orientação, independente do nosso gênero, independente da nossa posição social, pode aceitar. Esse é o critério de universalidade. Se uma teoria científica, por exemplo, é proposta, se uma teoria científica, supostamente científica, é proposta por uma religião, assim, depende de bases daquela religião, então não é ciência. Para ser ciência tem que ser universal. Qualquer pessoa, independente dos seus credos, independente das suas qualidades sociais, das suas qualidades pessoais, do seu gênero, da sua classe social, são teorias que qualquer pessoa pode aceitar ou rejeitar, dependendo das evidências. Então, tudo se baseia nas evidências, não importa as qualidades sociais ou pessoais. Isso é a universalidade. Outra característica da ciência é que ela tem uma comunalidade. O Robert Merton usa uma palavra ruim, que é comunismo. É ruim no sentido assim de que a pessoa confundiria com o comunismo da teoria política econômica do Karl Marx, né? Aqui não é comunismo, é comunalidade, melhor a palavra. Mas ele usa a palavra comunismo, sabe-se lá por quê. Mas ele vai definir essa comunalidade como descobertas substanciais da ciência são produtos de colaboração social.
pertencendo à comunidade, não a indivíduos ou grupos. Então, ciência não é teoria de uma pessoa. A ciência ela não tem assinatura, vamos por assim dizer. É claro, você pode pensar, um físico, Albert Einstein, elaborou a teoria da relatividade. Só que a teoria da relatividade não é a teoria do Einstein. A teoria da relatividade é a teoria da comunidade científica inteira, não é o Darwin contribuiu para a teoria da evolução. Tudo bem, a pessoa do Darwin contribuiu para a teoria da evolução, mas a teoria da evolução não é a teoria do Darwin. É uma teoria de toda a comunidade científica. Então, na ciência, existe essa comunalidade. A teoria, ela pertence... e também ela é construída por colaboração social. Tudo bem que o Darwin pôs o pontapé, mas as evidências, a pesquisa, o teste de hipóteses é feito por toda a comunidade científica. É feito em colaboração social. Então, não é uma única pessoa sozinha que inventou a teoria científica. Não existe isso. Toda a teoria científica é construída colaborativamente. Isso significa que não existe ciência privada. Eu não posso fazer ciência no meu quarto. Ciência é sempre feita em colaboração social. Um trabalho de uma pessoa sozinha não faz ciência. Assim como uma só andorinha não faz verão, o trabalho de uma pessoa sozinha não faz ciência. Então, por exemplo, quando a gente pega alguém da constelação familiar e baseia todas as teorias numa só pessoa, que é o Bert Hellinger, essa pessoa não está fazendo ciência. Ciência não é ciência de uma pessoa. Então, uma das características da ciência é que a ciência não é feita sozinha, ela é feita em comunidade, em colaboração social. Então, qualquer teoria que é feita privadamente, que é a teoria de um sujeito, feita sozinha, sem colaboração social, não é ciência. Isso também significa que a ciência ela tem uma certa institucionalidade, ela é feita dentro de instituições científicas, como universidades, como institutos científicos, laboratórios. Ciência não é feita no quarto, não é privada. Só que essa questão de ser feita em instituições, nós vamos dizer que tem um porém, que é o terceiro ponto, que é a chamada desinteressidade. O que significa? Faz-se necessário a imposição de um controle institucional que visa conter motivações pessoais ou ideológicas. E a gente vai ver essa desinteressidade ainda com a questão do ceticismo organizado, para a gente entender melhor essa questão da instituição. A desinteressidade significa que tem que ter um controle institucional para a ciência. Então a ciência ela é feita dentro de instituições científicas. Eu não faço ciência dentro do meu quarto, eu tenho que fazer ciência dentro da universidade, dentro de laboratórios, dentro de institutos de pesquisa. Sempre a ciência ela tem esse caráter institucional que tem um controle institucional. Ciência feita fora de instituições não é ciência. Ciência feita no quarto, ciência feita no quintal da minha casa não é ciência. Ciência é feita dentro de um controle institucional. Tem controle, tem normas, tem regulamentos institucionais que impedem que as pessoas façam ciência por motivações pessoais ou ideológicas. Ciência tem que ter essa desinteressidade. Tem que ter um desinteresse, uma certa impessoalidade, um desinteresse de motivação pessoal ou ideológico. De modo que há um controle institucional, né, que vai fazer o quê? Que vai permitir que a ciência seja feita de forma regulamentada e orientada. No entanto, apesar desse caráter institucional, a gente tem o quarto elemento, que é o ceticismo organizado. O que é o ceticismo organizado? É um ceticismo em relação à questão da institucionalidade, só que organizado, ou seja, envolve institucionalidade. O ceticismo organizado significa que a ciência permite o escrutínio imparcial de crenças que são fortemente mantidas por outras instituições. Isso quer dizer o seguinte: por mais que a ciência seja feita com controle institucional dentro de institutos científicos, esses institutos científicos devem ser autônomos em relação a outras instituições da sociedade. O que isso quer dizer? A sociedade tem várias instituições. Tem instituições religiosas, tem instituições sociais, tem instituições políticas. Na sociedade tem várias instituições. A ciência ela não pode estar subordinada aos interesses dessas outras instituições, incluindo, por exemplo, o mercado, incluindo, por exemplo, o próprio Estado. Por mais que as universidades, os institutos científicos possam ser públicos e estatais, o Estado, o governo, a pessoa que está governando o país, ela não pode interferir na ciência que é feita. Da mesma maneira em outras instituições. Os institutos científicos, eles podem até ser financiados pelo Estado, mas eles são independentes e autônomos em relação ao governo. Por isso as universidades, por mais que as universidades federais elas sejam universidades financiadas pelo Estado, elas são autônomas em relação aos governos. Nenhum governo, seja ele de esquerda ou de direita, pode interferir nas universidades, no que é feito dentro da universidade.
não pode, um cientista não pode, por exemplo, a gente tem um presidente que apoia a cloroquina. E aí a universidade, o presidente vai falar assim, agora eu quero que essa universidade, ao pesquisar esse medicamento, produza evidências de que ele funciona. Não pode fazer isso, na verdade, porque o instituto ele tem que ter autonomia. O instituto tem que ser imparcial, independente do tipo de pessoa que está no governo, independente das outras instituições. Isso inclui outras instituições também. Então, isso inclui as instituições religiosas. Vamos supor, existe uma igreja, vamos supor, a igreja adventista. A igreja adventista é contra a teoria da evolução. Só que a igreja adventista tem algumas universidades que são ligadas à igreja adventista, e aí ela fala assim, o que vai ser feito aqui de ciência na biologia vai ser baseada na teoria do design inteligente, e o que for baseado na teoria da evolução é falso. Se isso acontecer, isso que está sendo feito dentro de uma universidade adventista não é ciência. Por quê? Porque ela não é imparcial, ela está subordinada a uma outra instituição. Então, ou, por exemplo, vamos supor que tem um grupo, e pode ser até nesse sentido assim também, vamos supor, tem um grupo que é um grupo ideológico, um movimento ideológico, vamos supor, um feminismo muito radical. Aí as feministas radicais, elas odeiam a ideia de que existem pessoas trans, assim, elas vão falar que a transexualidade não é uma coisa que realmente existe ou alguma coisa nesse sentido. E aí as pesquisas que são feitas sobre gênero, vamos supor que esse movimento social, ele pressiona essas pesquisas a mostrar que o gênero ele é inato, que ele não tem nada de social. Quando isso acontece, esse movimento ideológico está prejudicando, isso não é ciência. Então a ciência ela não pode depender de instituições, movimentos sociais. A ciência ela tem que ter um ceticismo organizado, ela tem que ser cética em relação ao que outras instituições colocam, mas de forma organizada. Que é diferente de um ceticismo que não é organizado, que coloca dúvidas sem base. Que a gente vai ver mais à frente um pouco disso. Então, nesse ponto aqui, nós vimos múltiplas características que uma ciência precisa ter. Ela precisa ser universal, ou seja, não pode depender de qualidades pessoais ou sociais de seus protagonistas. Ela tem que ser comunista. Não é comunista, na verdade, a palavra é comunal, sei lá. Ou seja, ela tem que ser feita em colaboração social e não um indivíduo sozinho que produz. Ela tem que ter desinteressidade, ou seja, ela é feita institucionalmente, com controle institucional, para conter motivações pessoais ou ideológicas, e ela tem que ser com base em ceticismo organizado. Ela tem que ser autônoma em relação a outras instituições da sociedade. Ela pode, inclusive, ir contra o que instituições tradicionais da sociedade colocam. Esse foi o caso, por exemplo, da teoria copernicana, ou a teoria da evolução, quando elas foram, mesmo perseguidas pela igreja, essas teorias, elas foram defendidas. E tem que ter essa autonomia. Uma sociedade democrática é uma sociedade onde a ciência é produzida com liberdade, Por isso que a ciência se dá melhor em sociedades democráticas. Qualquer sociedade onde, por exemplo, o Estado quer controlar o que a ciência faz, qualquer sociedade em que a igreja quer controlar o que a ciência faz, isso vai dar errado. Então, assim, a ciência ela se desenvolve mais num ambiente democrático. De igual modo, também é um problema se for numa sociedade democrática, mas que o capitalismo é muito forte, e aí são as grandes empresas que financiam o que a ciência faz. Isso também não é bom. A ciência tem que ser autônoma, tanto em relação ao mercado, quanto em relação ao Estado, quanto em relação às instituições religiosas. Então, mesmo que a ciência ela tem que ser, claro, financiada pelo Estado, mas não pode ser dependente da, por exemplo, ideologia do governo. Agora, nós vamos considerar o contrário, que é o seguinte, que é a quarta parte, que é a abordagem dos critérios múltiplos, ou abordagem de múltiplos critérios. Nessa parte, nós vamos considerar os múltiplos critérios para fazer o contrário. Então, vamos supor, eu peguei esses critérios, universalidade, comunalidade, desinteressidade, e eu peguei, e ceticismo organizado, peguei esses critérios e identifiquei, olha, isso aqui não tem esses critérios. Vamos supor, olhei para uma teoria, isso não tem esses critérios. Já é suficiente para eu falar que é pseudociência? Não. Porque ainda falta eu identificar, então, isso pode ser uma não ciência. Só que para eu saber se é pseudociência, então existem critérios que vão me mostrar que isso é uma pseudociência. Então agora a gente vai falar de critérios não para dizer o que é ciência, mas para dizer o que é pseudociência. E aí a abordagem talvez mais interessante que a gente está pensando aqui é a abordagem de múltiplos critérios. Ao invés de eu pegar só um critério, é falseável, não é falseável, é verificável, não é verificável, vamos pegar múltiplos critérios para identificar o que é uma pseudociência. E aí a gente pode falar de 7 critérios, para a gente considerar brevemente, que vão nos mostrar que uma coisa é pseudociência. A pseudociência ela é baseada na crença na autoridade,
em experimentos irrepetíveis, em exemplos escolhidos a dedo, em resistência à testagem, desconsideração de informações refutadas, subterfúgio embutido e explanações que são abandonadas sem substituição. Vamos considerar cada uma. Primeira coisa que vai caracterizar uma pseudociência: a crença na autoridade. A pseudociência supõe que uma pessoa ou algumas pessoas têm uma habilidade especial de determinar o que é verdadeiro ou falso. Então vamos supor, eu chego numa pessoa que defende constelação familiar. E aí eu falo para essa pessoa: olha, a sua teoria não está correta. Aí a pessoa vai virar para mim e vai falar assim: claro que está correta. Basta você pegar o livro do Bert Hellinger. E esse livro fala isso, isso e isso. Viu? A pessoa, ela baseia a teoria dela no que uma pessoa disse. Diferente da ciência. A ciência, né, como a gente viu, ela não é baseada numa teoria de uma pessoa. Já a pseudociência, ela baseia em autoridade. Existe uma autoridade, uma pessoa ou um grupo de pessoas pequeno que é especial e é considerado que essa pessoa tem a verdade, assim. Então, a primeira coisa é a crença na autoridade. Então, eu cito Albert Hellinger. Tudo que ele diz lá no livro dele, está no livro dele, é verdade. Outro problema. A pseudociência é baseada em experimentos irrepetíveis. Ou seja, a confiança é colocada sobre experimentos que não podem ser repetidos com o mesmo resultado. Então, às vezes, até alguém fez um experimento ali e deu um resultado, só que não dá para repetir esse experimento. Não dá para testar de novo. Todo experimento científico ele pode ser repetido, ele pode ser retestado. Mas a pessoa fez um experimento tão específico, de uma coisa tão específica ali, e ela concluiu isso, mas não dá para você repetir esse experimento, porque foi muito específico. Então a pessoa, sei lá, fez um experimento que mostrou, um estudo de caso que mostrou que um estuprador estuprou tal pessoa porque, na verdade, ele foi estuprado quando era criança. Que é uma coisa muito comum na teoria da constelação familiar. Uma coisa absurda, mas tem na teoria da constelação da familiar isso. Então se uma pessoa estupra é porque ela foi estuprada quando era criança. Tá, aí fez um experimento assim, com aquela criança, com aquele estuprador e mostrou que realmente isso foi o caso. Só que aí depois, vamos supor que não fosse. Hoje a gente tem um novo contexto, novas questões éticas, não tem como mais fazer esse tipo de experimento. Não tem como repetir, retestar de novo para ver se é o caso mesmo. E a pessoa se prende naquele experimento, já que não tem como repetir. Isso é um problema seríssimo, você basear toda uma teoria numa teoria que foi testada uma vez, que não repetiu, que não tem mais como repetir. Outro problema. A pseudociência se baseia em exemplos escolhidos a dedo. A gente chama isso de casos anedóticos, que não são representativos. A pessoa ela escolhe a dedo um experimento ou alguma situação ou uma experiência que comprova a teoria dela. E ela ignora o que vai contra. E além disso, ela se baseia em casos anedóticos, casos que não são feitos com amostragem grande. Ciência, para você chegar numa teoria científica, não basta ser aconteceu comigo. Tem que ser uma coisa que foi testada várias vezes, com várias pessoas, que passou por meta-análise, que fez um experimento, fez outro experimento, fez experimento de novo, fez experimento com 20 pessoas, com 30 pessoas, 50 pessoas, com pessoas no Brasil, nos Estados Unidos. Vamos para um experimento que quer fazer uma teoria sobre psicológica, né? Por isso que é feita com pessoas. E além disso, repassou também como a gente pode falar, repassou também na meta-análise. Alguma pessoa pegou todas essas pesquisas, fez uma análise de todas elas, mostrou que são boas, publicou um artigo mostrando, 300 artigos mostram isso, e aí tá. Já a pseudociência não, ela escolhe a dedo. Tem uma pesquisa lá do Japão, tem uma pesquisa lá da Filipinas que fala que a cloroquina funciona. Ela escolhe uma pesquisa a dedo, assim. Uma pesquisa sozinha não faz ciência. Um experimento sozinho não faz ciência. Um artigo sozinho não faz ciência. Então, existe um artigo que defende essa tese, existe um cientista que defende essa tese. Não é suficiente. Para algo ser científico, tem que ter várias pesquisas, vários artigos, a comunidade científica tem que dar aval naquilo. Se não tem essa chancela da comunidade científica, se não tem várias pesquisas, meta-análise, então não é científico. Não importa, mas tem um artigo científico que mostra isso. Tá, mas esse artigo é representativo? Tem vários artigos mostrando que esse artigo é bom? Foram publicados outros artigos com o mesmo experimento repetido? Ou a gente pensa em casos anedóticos, a pessoa chega e fala assim: é claro que constelação familiar funciona. Funcionou comigo. Ou a pessoa fala assim: é claro que terapia quântica funciona. Funcionou comigo, funcionou com meu tio. Ou funcionou com meu amigo também. Isso não é suficiente, isso é caso anedótico. Para algo ser científico,
tem que ter testado várias vezes com controle de variáveis. Não adianta ser experiência pessoal. Aconteceu com meu tio, eu vi minha prima. Tem gente que fala assim, sei lá, eu defendo que bater em crianças funciona para a educação delas. Aí você pergunta para a pessoa, então, com base em que pesquisas científicas você fala isso? Não, eu conheço meu irmão. Meu irmão apanhou desde criança e hoje é uma criança super educada, super comportada. Não tem nenhum problema psicológico. Só que isso não é suficiente, porque isso é baseado em casos anedóticos não representativos. Então, os pseudocientistas, eles agem assim, eles escolhem a dedo o que é interessante para a teoria deles. Outro ponto é que os pseudocientistas, eles têm resistência à testagem. Não se testa uma teoria, mesmo que ela seja possível de ser testada. Então vamos pegar uma pessoa de novo da constelação familiar. Você vira para a pessoa da constelação familiar e fala assim, olha, vamos fazer alguns testes para ver se essa teoria sua é verdadeira? Vamos fazer uns testes para ver se realmente as suas intervenções terapêuticas funcionam? Aí a pessoa da constelação familiar fala, não vamos fazer teste não. Eu não vou subordinar minha teoria a esse cientificismo positivista controlador. Ou seja, a teoria dela pode até ser testada. Seria legal que fosse testada, pra gente até ver se é verdade. Mas a pessoa não vai testar não, porque não pode testar. Ou seja, a pessoa resiste à testagem. Outra característica da pseudociência, desconsideração de informações refutadas. Ela negligencia esses experimentos que conflitam com a teoria. Então, mesmo que uma coisa já foi refutada, a pessoa finge que não foi. Um exemplo disso. O pessoal do design inteligente, eles têm um conceito que chama complexidade redutível. Eles falam assim, olha, o Darwin falou assim que se fosse possível mostrar algum órgão ou mecanismo que não pode ter surgido por evolução, mas que é um tipo de complexidade que você não pode reduzir as suas partes por esse processo, ou seja, as suas partes não podem ter se formado, então a gente tem uma complexidade irredutível, não pode ter se formado por evolução. Tá, o que é essa questão? Seria como a gente pegar uma ratoeira, né? Se eu tirar uma parte da ratoeira, ela não é mais ratoeira, não tem como ela funcionar. Então qual é o conceito de complexidade irredutível? Seria uma coisa que sem uma das suas partes não tem funcionalidade nenhuma. E se não tem funcionalidade nenhuma, você não tem como explicar isso por evolução. Né? Por quê? Porque teria que ter... como é que uma coisa... Então, se passou por evolução, então antes não tinha essa parte. Se antes não tinha essa parte, servia para quê? Para nada? Então não pode ter surgido por evolução. E aí os teóricos do design inteligente usaram esse conceito e falaram assim, olha, tem vários exemplos de complexidade irredutível. O olho, o flagelo bacteriano. Mas vamos pegar aqui o exemplo do flagelo bacteriano. E aí eles pegaram, olha, o flagelo bacteriano não pode ter surgido por evolução. Porque se a gente tira o flagelo bacteriano, tira uma parte do flagelo bacteriano, se a gente tira uma parte dele, ele não serve para nada. Ele não serve mais para fazer a bactéria se locomover. O que é que os cientistas fizeram? Eles mostraram que isso não é verdade. Eles mostraram, olha, existe uma outra coisa que vocês estão ignorando, que é a bricolagem do vivo. O que é a bricolagem do vivo? A bricolagem do vivo significa que os sistemas ou as partes dos sistemas de um ser vivo, elas não necessariamente têm uma função fixa. Elas podem mudar de funcionalidade ao longo do processo evolutivo. Ou seja, o fato de que o flagelo bacteriano hoje serve para a locomoção da bactéria não significa que todas as suas partes, ao longo da trajetória evolutiva, serviam para a locomoção. Elas poderiam servir para outros propósitos. E aí esses cientistas mostraram que, na verdade, esse é o caso do flagelo bacteriano. Quando ele não era um flagelo, era outra coisa, ele servia como uma coisa de injetar, né? Uma espécie de injetor. Não sei se é exatamente assim, né? Mas é até onde eu lembro mais ou menos assim. E aí eles mostraram isso. Então não é uma complexidade irredutível, já foi explicado. Só que se hoje você for ouvir uma pessoa do design inteligente, ela vai repetir a mesma teoria. Ela vai pegar e vai falar assim, olha, o flagelo bacteriano é uma complexidade irredutível. Olha, a pessoa desconsidera que isso já foi refutado. Já foi refutado. Mas mesmo assim a pessoa continua afirmando aquilo mesmo já tendo sido refutado. Outro exemplo, né, uma pessoa aí falou num vídeo, né, que a vacina é um placebo. A vacina contra a Covid é um placebo. Isso já foi refutado de uma forma muito clara. Além de ter mostrado que a vacina tem eficácia e funciona, depois que as pessoas começaram a ser vacinadas, o número de pessoas que morreram diminuiu drasticamente. Ou seja, mesmo já tendo sido refutado que a vacina é um placebo, que a vacina não funciona, que a vacina não é eficaz, ainda as pessoas continuam insistindo nesse discurso.
Outro problema das pseudociências que a gente identifica é o subterfúgio embutido. A testagem da teoria é feita de tal modo que ela só pode ser confirmada. Então, às vezes, a pessoa até testa a teoria dela, mas ela testa de um jeito que só dá para confirmar. Então, ela faz uma testagem ali que não é muito boa, que só dá para confirmar. Você pode pegar, por exemplo, as testagens do pessoal da Terra plana, né? Então, vamos lá, vamos testar que a Terra é plana. Vai lá no mar, pega uma régua e coloca uma régua assim. Ora, se você colocar uma régua no horizonte, a única coisa que você vai ter é que é uma linha plana. Então, se você usar esse tipo de testagem, é óbvio que você vai chegar à conclusão de que a Terra é plana. Só que esse tipo de testagem não faz sentido nenhum, né? É uma testagem que é feita de tal forma que ela só pode confirmar a teoria. É muito mal feita. Existem pesquisas mesmo que são feitas muito mal feitas, assim, que não tem a conclusão da teoria já tá no projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa foi feito de tal modo que ele só pode confirmar a teoria. Não tem como produzir outro resultado. Ou seja, a pessoa enviesou já a pesquisa desde o início. E por fim, né, na abordagem de múltiplos critérios, explanações são abandonadas sem substituições. Novas teorias têm menos valor explicativo que a anterior. Na ciência, quando uma hipótese é comprovada que ela não explica aquele fenômeno, essa hipótese é substituída por uma hipótese melhor. Na pseudociência, quando se mostra muito claro que não dá para explicar aquilo, a pessoa vai lá e substitui a hipótese por uma hipótese ainda pior. Então vamos lá, um exemplo. Existe uma teoria ao longo de um bom tempo na história humana de que a Lua e as estrelas e os planetas eram esferas perfeitas. Esferas perfeitas. Um dia, nosso querido Galileu pegou o telescópio, olhou para a Lua e descobriu uma coisa muito triste. Descobriu que na Lua tem crateras. E aí tá, você pode aí você vai tentar, um cientista vai falar, mas será que o telescópio estava funcionando bem? Aí você testa com outros telescópios e tal, vai testando e vai tentando substituir. Aí vai vendo que na verdade é realmente, não tem como negar. A Lua tem crateras. Aí chega um defensor de que a Lua não tem crateras. A Lua é uma esfera perfeita. Daí esse defensor da Lua da esfera perfeita acaba tendo que admitir realmente, olhei ele no telescópio, realmente dá para ver que tem umas crateras na Lua. Só que eu tenho uma nova explicação para isso. Essas crateras são preenchidas por uma substância invisível que faz com que a Lua ainda seja uma cratera perfeita. Só que essas crateras elas estão preenchidas por um éter invisível. Então a Lua ainda é uma esfera perfeita. Os buracos que a gente vê é porque esses buracos estão preenchidos por uma substância invisível que faz com que a Lua continue uma esfera perfeita. Perceba, essa pessoa só substituiu uma teoria anterior por uma coisa que é pior ainda. Então, é assim que acontece na pseudociência. Tá, considerado isso, nós podemos agora ir para a quarta parte, que a gente vai... para a última parte, na verdade, que é as formas de pseudociência. Nessa quinta parte das formas de pseudociência, eu vou falar de 3 formas de pseudociência e depois vou falar de alguns termos importantes relacionados com pseudociências, como ceticismo, resistência aos fatos, teoria da conspiração. Então, existem alguns termos que a gente pode olhar assim, para uma pseudociência e falar assim, isso é uma teoria da conspiração. Isso é um relativo... A gente vai ver daqui a pouco. Mas antes de ver isso, a gente vai considerar que existem 3 formas principais de pseudociências. Uma forma a gente chama de promoção de uma pseudoteoria, outra forma a gente chama de negacionismo científico e outra forma, que é a pseudociência por excelência, a gente chama de forma mista ou forma combinada. Primeiro, promoção de uma pseudoteoria. Existem pseudociências que são pseudoteorias. São teorias que são positivamente, ativamente criadas. Essas teorias não são criadas para negar uma teoria científica que já existe. Elas são criadas justamente para propor uma teoria. Uma pseudoteoria consiste em promover ativamente uma teoria pseudocientífica. Então, se eu crio, por exemplo, uma teoria que é a astrologia, ou se eu crio uma teoria terapêutica que é a constelação familiar, ou se eu crio uma teoria que é a terapia quântica, tudo isso são teorias que foram ativamente criadas. São pseudoteorias. A gente chama isso de pseudoteoria. No entanto, existe um outro grupo que a gente chama de negacionismo científico. O que é o negacionismo científico? É uma teoria que não é criada para explicar as coisas. É uma teoria que é criada para refutar uma teoria científica que já existe. A gente chama isso de negacionismo científico. O negacionismo científico não é exatamente criar uma teoria, mas é negar uma teoria científica. Um exemplo disso é o movimento antivacina. O movimento antivacina, ele nega a eficácia e segurança das vacinas comprovadas.
O movimento anti-vacina, então ele fala, a vacina não funciona, a vacina é perigosa, a vacina não é segura. Quando eles fazem isso, eles não estão exatamente propondo uma nova teoria, eles estão querendo refutar uma teoria científica. Então, isso a gente chama de negacionismo científico. Negar teorias científicas é o que a gente chama de negacionismo científico. E nós temos um terceiro grupo que é a forma combinada, que são pseudo-teorias que negam teorias científicas, que é a pseudociência por excelência. A pseudociência ela é uma pseudo-teoria e que nega uma teoria científica. Um exemplo disso é a teoria do design inteligente. Então, uma pseudociência por excelência, que é a forma combinada, consiste em negar uma teoria científica com base na promoção de uma teoria pseudocientífica. Quando o pessoal do design inteligente promove uma teoria para explicar que se existe complexidade, espécies, é porque, na verdade, elas foram criadas, ou desenhadas, ou projetadas por um design inteligente e não porque essas espécies surgiram por evolução. E quando eles negam a teoria da evolução com base nisso, eles estão fazendo essas duas coisas. Eles estão promovendo uma pseudo-teoria e negando uma teoria científica. Então a gente tem esses três tipos: pseudo-teoria, negacionismo científico e forma combinada. Para a gente finalizar, a gente vai considerar 5 termos importantes relacionados com a pseudociência. Primeiro termo, ceticismo científico. Segundo termo, resistência aos fatos. Terceiro termo, teoria da conspiração. Quarto termo, bullshit. E quinto termo, relativismo epistêmico. Vamos considerar cada um. O último, na verdade, ele não é exatamente, é só uma discussão. Os 4 primeiros que são mais interessantes, assim, no sentido de que realmente são termos que a gente usaria para descrever pseudociência. O quinto termo, relativismo epistêmico, é só uma discussão breve que a gente vai ter para a gente fechar. Então, primeiro, ceticismo científico. Uma coisa que a gente pode dizer de uma pseudociência é que ela é cética. Mas cética não é no bom sentido. A gente já viu que existe o ceticismo no bom sentido, que é o ceticismo organizado, que é quando você duvida de algo com base, com evidências, com fundamento. Isso a gente chama de ceticismo organizado. No entanto, existe um tipo de ceticismo ruim, que é o ceticismo científico, que é quando você duvida de uma teoria científica sem base nenhuma. Você duvida da sua cabeça, assim. Então, assume-se um negacionismo da ciência sob a alegação de estar sendo cético. Você pergunta para o terraplanista, nossa, por que você duvida da NASA? Por que você duvida da Terra plana? Ele vai falar, olha, porque a gente tem que ser cético, a gente tem que duvidar das coisas. Olha, mas isso não é verdade, na verdade. A gente não pode duvidar das coisas a tal ponto que o cérebro, né, caia da nossa cabeça. A gente tem que ser tão mente aberta a ponto do cérebro cair da cabeça, né? Ou seja, a gente pode duvidar de coisas, mas a gente tem que duvidar com base, com evidência, com fundamentação. A gente duvida com fundamentação. Duvidar só por duvidar é ruim, na verdade. Então você fala assim, nossa, eu sou uma pessoa cética, eu duvido das coisas, eu realmente coloco as coisas em dúvida, eu não compro as teorias. Isso pode ser péssimo, porque se você é uma pessoa que duvida de teorias científicas bem fundamentadas por causa de coisas assim, sem base, isso não é um tipo de ceticismo bom. Esse é um ceticismo ruim. Então você pergunta, por que você acha que a vacina não funciona? É porque eu duvido desses cientistas aí, eu não acredito nos cientistas não, produziram a vacina muito rápido. Então esse tipo de dúvida é um tipo de dúvida ruim. É bom ser uma pessoa que duvida, mas uma pessoa que duvida com base, com evidência, com fundamentação. Uma pessoa que coloca as coisas em dúvida sem base, sem fundamentação, não é uma boa pessoa. Se você duvida de uma teoria científica, então propõe uma teoria científica melhor, faça pesquisa científica em instituições científicas e publique um artigo mostrando a sua refutação. Caso o seu artigo seja publicado, revisado por pares e legitimado, aí sim você pode falar que é uma pessoa que tem um bom tipo de dúvida. Caso contrário, é um ceticismo ruim. Um outro tipo de problema, né, que a gente já falou um pouco, que é a resistência aos fatos, que é a relutância em aceitar afirmações factuais fortemente embasadas. Então a pessoa científica ela é resistente, ela tá com uma crença fixa, assim. Eu defendo a Terra plana. Aí você coloca a pessoa num foguete, leva ela até lá no alto, ela olha para baixo e vê que a Terra é redonda. Só que aí ela fala, eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar porque eu acho que essa janela aqui da nave deve ser lente de olho de peixe, tá me enganando. Outro problema também a gente chama de teoria da conspiração. As pseudociências, geralmente, elas estão relacionadas com teorias da conspiração. Então, se você falar para um pseudocientista assim, publica numa revista, aí ele vai falar, não vou publicar numa revista porque eu estou sendo perseguida, a nossa teoria é perseguida. Fala para um design inteligente tentar publicar numa revista científica. Não vai publicar, eles não vão aceitar o artigo, porque eles estão perseguindo a gente. Eles estão perseguindo a gente. Esses cientistas aí estão um complô para esconder a verdade. Então você pergunta, a NASA está numa conspiração para esconder da gente que a Terra é plana.
Então eles estão sendo perseguidos, existe uma grande conspiração mundial que a comunidade científica está escondendo a verdade das pessoas. Então isso é uma teoria da conspiração. Ou sei lá, as grandes empresas de vacina estão escondendo da população que a vacina é perigosa. Isso a gente chama de teoria da conspiração, né? Ou o aquecimento global não é verdade, isso aí é uma teoria que os cientistas estão mentindo pra gente. Então, os pseudocientistas eles se baseiam em teorias da conspiração como se eles estivessem sendo perseguidos e como se existisse um grande complô dos cientistas para esconder a verdade das pessoas. E quarta coisa a gente chama de bullshit. Bullshit a gente poderia traduzir como merda ou besteira, né? Então, eu não vou traduzir, não vou deixar bullshit. A pessoa fala besteira ou bullshit sem se preocupar se sua fala é verdadeira ou falsa, mas apenas se ela se adequa aos seus propósitos. Então é basicamente isso, a pessoa fala merda, só porque isso está de acordo com o que ela pensa, assim. Então ela fala um monte de besteira. Hoje, na sociedade de fake news, a gente vê como a pseudociência, né, ela virou essa coisa de espalhar bobagem, espalhar mentira, espalhar desinformação, só falar besteira, porque isso está de acordo com a ideologia da pessoa ou está de acordo com o que ela pensa. Então a gente tem isso, ceticismo, que é a dúvida ruim, resistência aos fatos, a pessoa não muda de opinião mesmo diante de fatos, e teoria da conspiração, a pessoa acha que está sendo perseguida, e bullshit, a pessoa fala besteira sem base nenhuma. A gente tem uma última discussão para a gente fechar, que é a questão do relativismo epistêmico. Existem algumas teorias em filosofia que elas são relativistas, como as teorias pós-modernas. E aí, por exemplo, Foucault tem uma teoria de como o discurso é usado para controlar pessoas, discurso de poder, né? Um saber-poder. E algumas pessoas no pós-modernismo, eles têm mostrado que muitas vezes a ciência ela é usada de forma ruim, de forma negativa, de forma a promover controle ou de forma a negar outras formas de conhecimento válidos e por aí vai. E aí essas pessoas propõem, alguns pós-modernos vão propor que não existe verdade, de que a verdade é uma construção social com fins ideológicos e que a gente não pode ser tão ingênuo de achar que a ciência ela é neutra, imparcial e objetiva. Será que esse tipo de relativismo epistêmico promove pseudociências? Parece, alguns vão dizer que sim, mas eu acho que não, acho que isso é um pouco de exagero. Por que é um pouco de exagero? Se você pegar a maioria das pseudociências, elas não se baseiam em teorias pós-modernas. Elas se baseiam, ao contrário, em teorias reacionárias, muito conservadoras, muito mais nesse sentido. Então, me parece que quando a gente considera o pós-modernismo como uma posição filosófica de que a ciência é uma construção social com fins ideológicos e de que as verdades são socialmente construídas, não necessariamente essa posição está promovendo pseudociências. Na verdade, muitos relativistas epistêmicos e pós-modernos, eles explicam que, na verdade, o que eles estão criticando não é a ciência em si, mas a ideologia cientificista, né, que é a ideia de que a ciência é absoluta e de que ela é completamente neutra, de que, na verdade, a gente sabe que não é, né? A gente sabe que muitas vezes a ciência foi instrumentalizada para o mal, de que os cientistas eles têm seus vieses, eles não são completamente neutros e imparciais. Então, claro, a ciência tem que se esforçar ao máximo pela objetividade, pela imparcialidade, mas a gente tem que reconhecer que sim, a ciência às vezes ela pode pecar, ela pode errar, ela pode ser influenciada por ideologias. Então parece que isso que os relativistas epistêmicos colocam, essa crítica, ela é válida, mas ela é válida não para a gente negar a ciência, mas para a gente melhorar o modo como a gente faz ciência. Isso significa que o pós-modernismo e o relativismo epistêmico é uma coisa boa? Não necessariamente. A gente sabe que negar verdades parece não ser uma coisa legal, né? A gente sabe que verdades existem, que é importante que a ciência tenha como ideal normativo a verdade e que a gente entenda que, por mais que muitas coisas sejam realmente construções sociais, a gente não pode achar que tudo é uma construção social no sentido relativista a ponto de negar a existência de verdades. Então, basicamente, são essas questões. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.